Então, o tema da nossa live de hoje, da nossa meditação de hoje é mulher, sua verdadeira feminilidade. E aí eu queria começar conceituando o que é feminilidade. Quando nós falamos de feminilidade, nós falamos sobre a qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina. É o conjunto de atributos, de comportamentos e de papéis associados às meninas e às mulheres. Nós entramos literalmente no mundo feminino. E o que é feminilidade bíblica? É o padrão estabelecido por Deus para descrever a natureza, o caráter, a conduta e o ofício da mulher. Então, tudo que nós queremos entender sobre a nossa feminilidade, nós vamos encontrar onde? Na palavra do Senhor. O que nós somos em essência, qual o papel que nós vamos exercer, ou devemos exercer. Tudo isso a palavra do Senhor, ela nos diz, ela nos ensina. Então, esse estudo, como eu disse anteriormente, é um estudo que tem sido muito divulgado, muito falado, né, e escrito muito a respeito dele. Então, é um estudo muito amplo. Então, eu vou dar uma introdução, vou fazer um pequeno resumo para a gente poder pensar sobre o assunto, né? Coisas básicas que nós precisamos saber, mas se vocês quiserem realmente ter um estudo mais aprofundado, eu indico o livro, como eu falei no princípio. O que é que nós precisamos saber, né, a princípio? Né? A gente precisa saber que o nosso Deus, ele nos planejou. Né? Ele nos planejou com um propósito, como eu havia dito. E aí nós vamos trabalhar cinco características que nos definem como mulher, que fala sobre a nossa feminilidade. Então, a primeira característica que nos define é: somos imagem e semelhança de Deus. E onde é que nós vamos encontrar isso? Livro de Gênesis. É muito importante nós entendermos, primeiramente, que o livro de Gênesis é um livro de princípios. Lá nós vamos encontrar os princípios, né, mostrando o papel do homem, o papel da mulher, que é o princípio da criação, o princípio do casamento, do culto, de ofertas, do trabalho. Neste livro é que nós vamos encontrar. É muito importante também que nós saibamos que o livro de Gênesis não é uma alegoria, né? Que muitos veem o livro de Gênesis assim, como uma figura, uma forma de contar, por exemplo, às crianças como tudo começou. Mas não, é tanto que Cristo cita Gênesis, o apóstolo Paulo cita Gênesis, o apóstolo Pedro cita Gênesis. Então é um livro verdadeiro onde a gente pode confiar, né? Então eu queria abrir no primeiro capítulo. Se você tiver uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Nós não vamos sair do livro de Gênesis, vamos trabalhar alguns versículos apenas, para nós entendermos sobre esse assunto. Gênesis 1, versículo 26. Depois que Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou o mar, criou as estrelas, criou as plantas, criou os animais, né? No finalzinho ele diz que era bom, né? Criou Deus isso e era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Quando Deus chega no versículo 26, ele fala de forma diferente, porque anteriormente ele dizia: haja isso, faça-se isso, mas agora nós vamos ver um detalhe bastante importante no versículo 26. Ele diz assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 26, versículo 27.
Então, o que é que nós encontramos nesse versículo? Nós encontramos uma criação diferenciada para homem e para mulher. Se você observar, nos 2 versículos diz que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Primeiro, nós não fomos feitos do acaso, né? Nós não somos um animal racional, nem tampouco somos um ser mais evoluído, né? Nós somos criados, né, segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados depois que Deus, juntamente com as outras pessoas da Trindade, eles conversaram e eles chegaram a um acordo. Qual foi o acordo? Criar o ser humano segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E o que é que quer dizer criar o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança? Nós somos os únicos seres que temos a capacidade de pensar, de sentir e de agir. Nós temos vontade. Assim como Deus, ele pensa, ele sente e ele age. Bem como nós somos os únicos seres que podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos ter intimidade com Deus, né? Diferentemente dos outros seres, né? Apesar da palavra do Senhor dizer que os pássaros cantam e louvam a Deus, né? Mas nós somos os únicos seres que podemos ter uma íntima comunhão com o nosso Deus. Nós fomos criados, homem e mulher, para refletirmos a Deus, para espelharmos a Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver em nós um reflexo claro de Deus. Olha quanta responsabilidade nós temos. As pessoas que não leem a palavra de Deus, que não leem a Bíblia, como é que elas vão enxergar Deus? Através do nosso proceder. Nós somos criados para refletir, né, a bondade de Deus, a sua fidelidade, a sua benevolência, o seu amor. Então, isso é uma responsabilidade que nós temos, né? E também ser criado em imagem e semelhança de Deus já aponta outra coisa. Nós temos um Criador que nos criou para glorificar o seu nome. Esse é o propósito, o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, tanto precisamos refletir, né, os atributos de Deus, mostrar para as pessoas quem é Deus através do nosso proceder, como nós também precisamos glorificar a Deus através das nossas vidas, né? E é interessante que quando a palavra do Senhor fala, diz que criou o homem, né, a imagem de Deus, homem e mulher. Então, tanto os homens como as mulheres, eles são iguais em essência. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no mundo feminista no qual nós vivemos, diz que os homens sempre querem ser maior do que a mulher, ou melhor, ou que a Bíblia é machista, que a Bíblia só coloca a mulher no local de serviçal, né? Só serve para servir ao homem, só foi criada para servir ao homem, mas não, né? A Bíblia deixa bem claro que homem e mulher, juntos, eles são dignos, né? Homem e mulher, eles têm o mesmo valor, né? A mesma essência, a mesma dignidade, o mesmo valor. Isso é até corroborado quando Paulo diz lá em Gálatas 3, versículo 8, que ele diz que não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Então, não existe essa diferença, né, no plano de Deus, em termos de essência, para homem e mulher. Assim como a Trindade, né, tem a mesma essência, né? Um Deus, né, em 3 pessoas. Eles têm a mesma essência, só que atribuições diferentes.
E nós somos assim. Deus fez homem e mulher para refletir isso, né? Nós somos iguais em essência, porém diferentes em atribuições. Diferentes em atribuições. E é muito importante a gente saber isso. Por quê? Porque ultimamente nós temos falado muito e ouvido falar muito, aliás, sobre baixo autoestima, né? Se nós sabemos como nós somos criados, somos imagem e semelhança do Deus Trino, não tem espaço para a gente ter uma baixa autoestima, porque o nosso valor não vem das coisas externas, não vem de uma beleza, não vem de um elogio ou falta de elogio, de forma nenhuma, mas vem, né, daquele que nos projetou, daquele que nos criou. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Outra coisa importantíssima que nós precisamos saber: nós somos diferentes biologicamente. Nós somos diferentes biologicamente. E o texto do capítulo 1, versículo 27, ele diz: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você for para o original, você vai ver que a palavra para homem e para mulher são palavras distintas, né? A palavra no original para homem é macho. Então, tanto faz eu falar macho como homem, os homens que estão aqui viram isso, inclusive, sábado com o pastor. E a palavra no original para mulher é fêmea. Fêmea. Então, Deus criou duas pessoas totalmente distintas. Dois sexos, né? Dois gêneros, masculino e feminino, né? E você pode se perguntar, mas Islene, isso é tão óbvio? É. Mas qual é o problema? Mais uma vez volto. A nossa cultura, né, com a cosmovisão feminista, tem ensinado que o sexo, ele não é baseado no biológico, que o sexo, ele é uma construção social e psicológica. Então, eu sou uma mulher, cada característica minha, né, biológica, fisiológica, mostra que eu sou uma mulher. Mas aí eu penso, não, mas eu sou um homem. E aí você vai ter que aceitar, porque eu estou dizendo que eu sou um homem, né? Mas se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver quantas diferenças nós temos. Se você fizer uma pesquisa científica, né, de todos os sistemas que nós temos no organismo, cada sistema vai mostrar uma diferença, né? O sistema reprodutor é notório. Né? Nós temos o sistema esquelético, os ossos dos homens, né, são diferentes dos nossos. O sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema endócrino, são os hormônios. Então, todos os nossos sistemas, eles têm uma diferença do homem para a mulher. A ciência prova isso, comprova isso, né, que biologicamente nós somos feitos macho e fêmea. E eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar, e isso vai ser importante nos outros pontos, né? Quando a gente sabe do que a ciência fala aqui, nesses exemplos. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro do homem, ele é maior do que a mulher. Contudo, a mulher tem mais conexões do lado esquerdo para o lado direito. O homem, ele utiliza mais o lado esquerdo. Isso faz com que ele esteja ligado mais à matemática, à resolução de problemas. Né? O nosso, não. A gente consegue lidar com os dois. Os dois funcionam simultaneamente. Então, isso faz com que nós estejamos mais ligados às pessoas. Faz com que a gente tenha mais relações, sejamos melhor nas relações humanas e também na linguagem. Quem aqui não sabe que mulher fala mais do que o homem? Se comunica mais do que o homem,
né? Eu não pesquisei, mas nós temos muito mais palavras, inclusive, do que o homem. O homem sai para trabalhar, utiliza a quantidade de palavras que ele tem, quando ele chega sem palavras mais, e a gente ainda está... Por quê? Uma diferença, né? Que a gente vê que é notória. Outro exemplo que eu coloquei aqui é a gordura corporal. Talvez as mulheres não vão gostar disso, mas a nossa gordura corporal é maior do que a dos homens. Enquanto nós temos maior teor de gordura corporal, eles têm mais músculo. Percebe o porquê disso? A mulher ela tem mais gordura corporal, por quê? Porque a gente vai utilizar essa reserva quando o nosso filho estiver sendo gerado no nosso ventre e quando a gente for amamentar, a gente vai utilizar essa reserva de energia, tanto para gerar um bebê, como para amamentar. Olha que coisa perfeita. E o homem tem mais músculo por quê? Porque ele foi criado para o trabalho. Né? Ele foi criado para o trabalho braçal, trabalho pesado. Por isso que eles têm mais força do que a gente. Eles conseguem pegar mais peso do que a gente. Então, dois exemplos simples, mas que tem tudo a ver com aquilo que Deus determinou, definiu para os nossos papéis. Né? A mulher ligado, né, à família, que a gente vai trabalhar melhor daqui a pouco, e o homem ligado ao trabalho. Portanto, só existem dois gêneros sexuais, o masculino e o feminino. E cada um, na sua particularidade, desempenhará a função para a qual Deus os designou. Então, primeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Segundo, nós somos diferentes biologicamente falando. E terceiro, nós somos auxiliadoras idôneas. Auxiliadoras idôneas. Gênesis 2:18. Diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois que Deus fez todas as coisas, ele dizia que era bom, que era bom. A única vez que Deus disse não é bom foi quando ele viu que Adão estava só. Depois que Adão nomeou todos os animais, né, deu nome a cada um, né, Deus viu que não existia uma pessoa que fosse correspondente a ele. Deus viu que não havia ali uma pessoa que fosse complementar Adão. Né? Que não fosse sua amiga, sua companheira, sua ajudadora, aquela que ia poder junto com ele formar a humanidade, porque até então nós tínhamos meia humanidade, só existia o homem. Precisava de uma que complementasse para formar a humanidade e assim gerar descendentes, né, da sua espécie, descendentes do homem. Então, Deus disse que não era bom que Adão estivesse só. E aí o que foi que Deus fez? Né? Fez uma auxiliadora. Deus bondosamente cria uma auxiliadora. Esse termo auxiliadora é muito mal visto, porque às vezes a gente pensa que é um termo assim degradante ou um termo menosprezante, né? Você ser auxiliadora. Mas não, na palavra do Senhor é um nome honroso, é um nome muito digno. A palavra auxiliadora, no original, é Ezer, que quer dizer aquela que presta socorro, a ajudadora, a adjutora. É uma palavra tão honrosa, tão importante, que no Velho Testamento, principalmente nos Salmos, a gente vai ver Deus se definindo como o nosso auxílio. A mesma palavra, Ezer, que Deus coloca para a mulher, auxiliadora, é a palavra que ele mesmo se define. Quando lá no Salmo 121, o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A palavra socorro é Ezer.
Quando o salmista diz também: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra socorro é Ezer, Salmo 46:1. Quando lá no Salmo 27, versículo 9, parte B, diz: Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandone. A palavra auxílio ali é Ezer, né? Então, se Deus, que é infinitamente maior, infinitamente grandioso, né? Ele não se envergonha de ser chamado de auxiliador, né? Ele refere-se a si, né? Como a si mesmo como um auxiliador. Então nós devemos ser gratas, né? Por termos esse nome, honradas por termos esse nome, né? Mas Deus, ele não só criou uma auxiliadora, ele criou também uma auxiliadora idônea. A palavra idônea quer dizer auxiliadora que corresponda a ele. Igual, adequada, é aquela que é apta e que é capaz para exercer o auxílio. Olha que coisa perfeita, né? Deus fez a mulher para prestar socorro, mas não só prestar socorro, ele capacitou as mulheres para exercer esse papel dela. Que Deus bondoso nós temos, né? Um Deus que faz tudo perfeito, tudo completo, né? Nós somos criadas para o homem, para sermos semelhante a ele. Você pode até substituir a palavra auxiliadora idônea por auxiliadora semelhante, né? Capaz que lhe presta socorro e que diferimos dele, né? De maneira que complementamos o que ele é, né? O que falta nele a gente vem e complementa, né? Por isso que nós somos tão diferentes, né? E sabendo disso, que Deus nos fez para ajudar, para prestar socorro, a gente não vai estar mais reclamando dos nossos maridos. Ah, porque você não sabe fazer assim, assim, assim. Ele não sabe. Foi por isso que Deus criou você para ele. Foi por isso que Deus me criou para o meu esposo. Porque ele não sabe, ele precisa de nós, né? Ele precisa da gente. Então, o homem precisa de uma mulher para ajudá-lo no exercício da sua função, na função de líder, na função de cabeça, na função de sacerdote do lar, na função de mantenedor. Ele precisa da gente para o gerenciamento do lar, né? Gerenciar as finanças, a educação dos filhos, na organização, naquela comida deliciosa que a gente faz quando ele chega do trabalho, né, e tem necessidade do alimento. Então, ele precisa de nós. Mas não só isso, né? Ele precisa da gente orando por ele. Quantas coisas a gente não precisa orar a Deus, pedir a Deus para que ele ajude, abençoe, capacite, dirija, oriente, ajude os nossos esposos a exercerem o papel deles, porque não é fácil o papel deles. Eu me lembro que antes de ler aquele livro A Vida Cristã no Lar, que o pastor fez até o resumo, eu dizia, é muito fácil ser homem. Eu queria ter nascido homem. Mas, depois que eu li, a função, né, do esposo não é nada fácil. E eu louvei a Deus por ser mulher. Louvei a Deus por ser mulher. Porque você ser o cabeça está sendo designado de Deus para coordenar, comandar, administrar o seu lar, de forma que depois você vai dar conta disso, não é fácil. Então, nós precisamos orar pelos nossos esposos. Isso é uma forma de ajudá-los, de auxiliá-los na missão, aconselhando, né, nas tomadas de decisões. Né, quando ele quer tomar uma decisão e aí a gente vê, eu acho que não é por aí, né? Esse caminho é melhor. Então, nós podemos aconselhar, né, ajudando dessa forma. E tantas formas que nós podemos auxiliar. Nós somos muito capacitadas, nós somos dotadas de muitos dons e de muitos talentos. A gente sabe disso, né? Tem coisa que a gente faz que a gente fica, nossa, como eu consegui?
a gente nem acredita, porque Deus dotou a mulher de grandes dons, de grandes talentos. Você vê, às vezes a gente está lavando uma louça, está atendendo um telefone, está cozinhando, ainda responde ao filho ou ao marido onde é que está determinada coisa que eles não estão achando. Enquanto o homem, quando vai fazer uma ligação, ou ele senta no local, ou ele vai para um local determinado, porque se ele escutar algum som, ele se desconcentra. Não é assim? Então, nós somos essa auxiliadora, né, que vamos ajudar os nossos esposos, né, que vamos prestar socorro, né, aos nossos esposos. Mas aí você que está assistindo pode dizer, mas eu não sou casada, então eu não sou auxiliadora? Não, de jeito nenhum, você é auxiliadora, porque está no cerne da nossa feminilidade. Deus criou todas as mulheres, quer sejam as jovens que estão nos assistindo, quer sejam as casadas, quer sejam as solteiras, quer sejam as viúvas, quer sejam as divorciadas, todas nós somos auxiliadoras. Podemos auxiliar os nossos filhos, né? Os filhos homens, por exemplo, a exercerem a sua masculinidade, como nós falamos na última live. Precisamos assistir esses estudos para a gente ajudar os nossos filhos. A gente pode orientar e ajudar os nossos filhos, auxiliar na escolha da esposa dele. Quando a gente vê Provérbios 31, no início do capítulo, foi a mãe do rei Lemuel que orientou aquelas características. E ela dá tantas instruções ali, né, auxiliando o filho a achar a esposa adequada para ele. Então, nós devemos, não só podemos, mas devemos fazer isso também. Né? E os demais homens que Deus coloca na nossa vida, quer seja os nossos pais, quer sejam irmãos, a própria liderança da igreja, né? Como a igreja, né, tem o auxílio das mulheres. Quantas coisas nós fazemos, né, em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos exercer, né, essa nossa característica, esse nosso ofício de auxiliadoras idôneas. E isso se estende ainda mais. Começa no lar, com os nossos esposos, né, os nossos familiares, a nossa igreja e para todas as outras pessoas. Então, nós podemos ser auxílio para amigos, para vizinhos, para colegas, para pessoas desconhecidas. Né? Então, são várias as formas que nós vamos ser aquela que presta socorro nesse período mesmo de enfermidade. Né? Podemos estar ligando, né? Dando uma palavra de ânimo, palavra de consolo, mandando mensagem, né? Procurando saber como as pessoas estão, orando com elas, orando por elas, né? Dispondo do nosso recurso financeiro quando for necessário para ajudar. Então, tem tantas formas que a gente vai exercer o nosso auxílio, tantas formas que a gente vai ser essa auxiliadora idônea, né? Então, são muitas formas mesmo. Então, nós temos mãos para ajudar, né? Tem um livro que é de Mary Bick, que é A Lei da Bondade. Lá ela coloca várias formas da gente utilizar as nossas mãos, né, a serviço do próximo, sermos essa auxiliadora. E aí eu me lembro também de algumas mulheres da palavra do Senhor, algumas mulheres da Bíblia, que ajudaram tanto no ministério, tanto de Jesus, como no ministério do apóstolo Paulo, como também a irmãos e irmãs que tinham necessidade. Né? Lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, fala de mulheres que ajudaram Jesus com seus recursos financeiros. Jesus precisava de recurso financeiro, ele ia para um lado, ia para o outro, ele andava, ele precisava se alimentar. Né? Então, elas ajudaram Jesus no ofício, né, de ministrar a palavra, de ir por todo canto pregar o evangelho. Então, existiam mulheres que estavam ali constantemente dando apoio financeiro ao ministério de Cristo. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 43, fala de Dorcas,
uma mulher que era notável pelas boas obras que ela fazia, e as esmolas também. É tanto que as viúvas, quando ela morreu, elas trouxeram as túnicas e as vestimentas, né, os vestidos que Dorcas havia feito, costurado e dado para elas. Então, isso é uma forma também de auxílio. E lá em Atos 16, do 14 e o 15, os versículos, fala de Lídia, que foi convertida pela pregação do apóstolo Paulo. Né? Lídia constrangeu o apóstolo Paulo a ficar na casa dela. Então, ela foi hospitaleira, hospedou o apóstolo Paulo. Então, nós temos várias formas, né, de podermos exercer a nossa missão de auxiliadoras idôneas. Então, primeiro, para a gente ir lembrando, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos seres diferentes biologicamente, nós somos auxiliadoras idôneas, e agora nós somos, a quarta característica, nós somos seres altamente relacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, mulheres, temos uma ligação afetiva maior com as pessoas do que os homens. Não que eles não se relacionem com as pessoas, não façam amizades, não criem vínculos, mas nós, está na nossa natureza. Assim como eu falei lá no comecinho, né, da questão da forma que nós somos criadas, né, o nosso sistema nervoso. Né, para a gente ter essa inclinação maior para relacionamentos. E aí eu queria ler Gênesis 2, do 21 ao 23. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então, aqui nós vemos, quando Deus disse que ia fazer para Adão uma auxiliadora idônea, foi que Deus fez. Né? Deu uma anestesia geral em Adão, Adão dormiu profundamente. Deus tirou uma de suas costelas, depois fechou o local com carne, e dessa costela, Deus criou, formou, construiu uma mulher. Então, aqui a gente já tem um ensino, né? Nós somos tiradas do lado do homem. Então, isso já aponta para esse relacionamento que nós temos com o homem. Nós estamos ligadas a pessoas, né? Ligadas a relacionamentos. Esse vínculo maior, afetivo, emocional, né? Quem tem é a mulher. Tem um teólogo do século XVII, Matthew Henry, né, que ele disse assim, comentando esse texto, né, que foi tirado a costela e foi formado a mulher a partir disso. Ele diz assim, que as mulheres elas foram tiradas da costela para estarem ao lado do esposo, ser igual a ele. Foi tirado sob, né, o braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Olha que coisa linda, né? Nós não fomos tiradas da cabeça para mandar, não fomos tiradas do pé para sermos pisadas, mas fomos tiradas do lado para sermos protegidas e amadas, né? Que Deus perfeito, como Ele faz tudo de forma maravilhosa, né? Então, isso já indica que o homem ele foi feito, como foi visto no estudo de masculinidade, para proteger a mulher, para guardar a mulher. E nós, para sermos protegidas, guardadas, amadas, né? Protegidas, guardadas e amada. Aqui também nós encontramos a palavra formou a mulher. Essa palavra, no original, é edificou.
A palavra formou uma mulher, edificou. É a mesma palavra que a gente encontra lá em Provérbios 14, versículo 1, quando a palavra do Senhor diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Deus edifica, constrói a mulher de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma realmente perfeita, maravilhosa. E para que Deus faz isso? Para ela edificar a sua casa, para ela ser a guardiã do seu lar, para ela ser a orientadora, essa auxiliadora que o homem necessita no lar, na criação dos filhos, na organização da casa, né? E tudo que a gente faz. Então, Deus cria a mulher para que ela edifique o seu lar, para que ela tenha essa ligação com os filhos, com o esposo, ou com todas aquelas pessoas que estão debaixo dos nossos cuidados, né? Dependendo do lar que você tem, com quem você se relaciona no seu lar. Então, Deus nos deu isso, né? Esse dom de estarmos cuidando, de estarmos nutrindo, de estarmos acolhendo as pessoas, de forma diferente do homem, né? O homem está mais ligado ao trabalho, ao serviço, e nós não, estamos mais ligados a pessoas, a relacionamentos. É por isso que a gente adora estar junto. Mulher adora estar conversando, adora estar dando um abraço, adora sair, gosta de filmes românticos, filmes que falam de família, né? Enquanto os homens gostam de filme de ação, de luta, de briga, de bala, não. Nós gostamos de coisas românticas, de lar, de família, né? Isso faz parte da nossa natureza, Então, a gente tem esse vínculo afetivo, com filhos, com amigos, com irmãos, com vizinhos, né? Estamos ligadas a essas pessoas, né? O próprio nome da mulher, é interessante, no versículo 23, já mostra que nós temos essa ligação com o homem, né? Nós complementamos o homem. Quando Adão, eu gosto de brincar que Adão virou até poeta quando viu Eva, porque eu imagino Eva uma mulher muito bonita. Imagine, ele só convivia ali com animais, e quando ele acordou, ele viu uma linda mulher, igual a ele, correspondente a ele. E ele virou até poeta, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. Então, a palavra varoa, né, é uma derivação da palavra varão. A palavra varão é ish, a palavra varoa, ishá. Só acrescenta o a, para você ver que nós somos, né, esse complemento que faltava em Adão. Nós estamos ligadas a Adão. Então, somos esses seres altamente relacionais. E a última característica, né, que mostra a nossa feminilidade bíblica é que nós somos portadoras de vida. Nós somos portadoras de vida. O versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis diz: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. A palavra Eva é Shavá no original, que quer dizer geradora de vida, portadora de vida, fonte de vida. Então, nós mulheres somos fonte de vida, somos portadoras de vida, geradoras de vida, né? Esse termo mostra a dependência que o homem tem dela, porque todo homem vem dela, né? Então, você veja, né? Nós somos criadas para o homem, mas o homem vem de nós. Então, tem essa ligação, essa dependência, né? Também nos mostra que um dos propósitos do casamento é a geração de filhos. Infelizmente, mais uma vez, o pensamento feminista
né, tem dominado e tem tirado, né, a visão correta do que é ter filhos. Filho tem sido empecilho, filho tem sido despesa, filho tem sido atrapalho para a carreira, né? Então as pessoas não querem mais ter filhos na nossa cultura. Infelizmente não querem mais. E aí a gente não tem mais gerado filhos, uma descendência santa, que vá propagar o evangelho, né? Que vá continuar levando a palavra de Deus, né, aos filhos dos seus filhos. Né? O que ouvimos e aprendemos, diz o Salmo 78, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações o seu louvor e o seu poder. Então, de geração em geração. É o crescimento orgânico que a gente chama da igreja. Pessoas crentes, casal crente, geram filhos crentes. Filhos que vão amar o Senhor. Mas se nós não tivermos filhos, como é que vai ser as futuras gerações? Como será, né? Ou como serão as futuras gerações? Se os crentes de hoje não querem mais ter filhos. Não querem mais ter filhos. Os muçulmanos têm 5 a 6 filhos, comparado com os cristãos que só têm um. Então, por que eles estão crescendo tanto? Porque eles têm filhos. Porque vão levar a religião deles, a fé deles adiante. Então, nós precisamos entender e compreender, né, que filho é bênção, que filho é graça do Senhor, é dom de Deus, é bênção de Deus. Então, nós temos, né, essa natureza para gerar filhos. O próprio corpo da gente já indica isso. Né? O útero para acolher, né? A amamentação, a forma como nós nos envolvemos emocionalmente. Então, todo o nosso corpo, todo o nosso psicológico, nosso emocional está voltado para a gente ter filho. E eu queria fazer, lógico, não vai dar para eu ver, mas vocês podem fazer agora ou posteriormente, após a live. Eu queria que vocês depois se levantassem e estirassem os braços de vocês, rente ao corpo. Né? Façam isso. Depois, relaxadamente, vocês baixam os braços, fiquem em pé, baixam os braços e relaxam os braços. Né? Depois, você vira a palma da mão para frente. A mulher, as mulheres que estão aqui me escutando, virem a palma da mão para frente. Vocês vão ver que do cotovelo para baixo vai ter uma curva. Nossos braços são tortos. Não é só o seu, não. Se você está fazendo agora, o meu também é. Mas por que isso? Depois você peça a um homem para fazer essa mesma atitude, ter essa mesma atitude. E você vai ver que os braços dele são praticamente retos. Não tem essa curvatura. Você sabe por quê? Você tem os braços tortos assim, para você, acolher o bebê nos seus braços e poder amamentar. Olha que coisa tremenda. Quando Nancy fala isso no livro, quando ela falou, eu fiquei encantada. Digo, meu Deus, quanto detalhe, né? Quanto detalhe. Mostrando que nós somos essa geradora de vida. Né? Mostrando que nós somos essa geradora de vida. Né? Então, tenhamos coragem. Peçamos a Deus coragem. Peçamos a Deus condições para termos filhos. Você que é novo que está nos assistindo, você que tem condições, né? Quando eu digo condições, condições físicas, né? Você coloca diante do Senhor, né? Filho é bênção. Filho é bênção, né? Infelizmente, muitos têm se preocupado em cuidar de animais, não que isso não seja importante, mas as clínicas de aborto, né, têm matado milhares e milhares de crianças. Milhares e milhares de crianças. E aí, uma aplicação para aquelas que não têm filho, que já tiveram, que cresceram, para aquelas que ainda não têm, né? Para aquelas que são casadas, que ainda não têm, para aquelas que são solteiras, né? Geremos filhos espirituais, né? Você pode gerar filhos espirituais, você pode ser a geradora de vida do seu lar.
sendo graciosa, sendo amorosa, sendo bondosa. Então, gere vida, deixe o seu lar harmonioso, gracioso. Gere filhos espirituais. Ensine as mulheres mais jovens. Isso é um mandamento para nós que somos mulheres. Tito 2 deixa isso bem claro, que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens. Então, somos geradoras de vida. Se não for filhos biológicos, filhos espirituais. Filhos espirituais. Então, concluindo, Deus nos deu meios graciosos para exercermos a nossa feminilidade. Quando nos humilhamos e nos submetemos à sua palavra, veremos os frutos brotarem naturalmente e cumpriremos o propósito para o qual ele nos criou, para o louvor e glória do seu nome. Para o louvor e glória do seu nome. Porque, em última instância, a nossa feminilidade não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito à glória de Deus, a exaltarmos a glória de Deus, que o nome dele seja honrado, exaltado e glorificado. E glorificado. E eu queria terminar com palavras de uma serva do Senhor. Depois vocês procurem a história dela, é tremenda. Elizabeth Elliot. Ela escreveu um livro quando a filha estava prestes a casar, mostrando o papel da mulher. Deixe-me ser uma mulher, o título do livro. E ela coloca assim: somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã. Porém, o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Pois abracei o conceito de Deus a meu respeito. E a minha vida inteira é um presente de gratidão ao Senhor por tudo que sou e tudo que Ele quer que eu seja. Que lindo! Em Cristo, nós conseguiremos ser a mulher que Deus quer que nós sejamos. E sejamos gratas por sermos mulheres. Sejamos gratas por exercermos a nossa feminilidade. Não permitamos que o mundo, com os seus conceitos, com os seus valores, com a sua cosmovisão, contrária à palavra de Deus, venha vender um tipo de feminilidade falsificada. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dirija, que possamos colocar diante dele as nossas vidas em oração, em clamor, para que assim ele nos ajude a exercermos a nossa feminilidade para a honra, para a glória e louvor do seu santo e excelso nome. Que ele nos abençoe. Amém.